beleza? Meu nome é Manuel Neto e você está no Pega a Visão e eu estou aqui para te ajudar. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a lei de Wolff. Cara, quando a gente estuda o tecido ósseo, a gente sempre bate na tecla, a gente sempre vê nos vídeos de anatomia que o osso tem basicamente três funções, que são quais? Sustentação, proteção e hematopoética. Sustentação. Nossos ossos sustentam o nosso corpo. Como assim? Se eu não tenho ossos, eu vou ficar que nem uma moeba no chão, correto? Proteção. Os ossos vão proteger órgãos vitais, como, por exemplo, o encéfalo, a caixa torácica, vai proteger quem? Pulmão, coração, beleza? E a hematopoética. Dentro da medula óssea vermelha, que está dentro dos ossos, eu vou ter o quê? A produção de glóbulos brancos, vermelhos e de alguns linfócitos, ok? Só que a gente se esquece de uma das principais funções do nosso tecido ósseo, que é o quê? Reagir a forças exercidas. Rotineiramente, todo dia, toda hora, o nosso corpo está recebendo estímulos mecânicos. Como assim? Se eu ando, eu estou tendo duas forças reagindo sobre o meu corpo. Eu vou ter a força da gravidade e a força de reação do solo. Por exemplo, quando eu estou andando. Então, eu vou ter uma força compressiva, ou seja, força da gravidade, força de reação do solo. Ou seja, o meu tecido ósseo, o meu osso, ele vai reagir àquela força de determinada forma. Eu vou ter o cisalhamento. Como assim cisalhamento? Cisalhamento, por exemplo, do joelho. Eu vou ter esse cisalhamento. No ombro, eu fazer um movimento de abdução. Eu vou ter esse movimento. Para fazer movimento de extensão, flexão, eu vou ter sempre cisalhamento entre os dois ossos. E tração. Manuel, como assim tração? Lembra que os ossos são pontos de origem e de inserção de músculos. E os músculos, eles contraem. Aquela contração gera uma tração. Por isso que a gente tem os acidentes ósseos. Se você ver os acidentes ósseos de uma criança, são menores. De uma criança recém-nascida, quase não tem acidente ósseo. Com o passar do tempo, com que aquela criança vai aumentando seu controle motor, vai tendo outras atividades, eu vou ter um aumento daquele acidente ósseo, devido à tração que os músculos vão exercer sobre aquele osso. Consequentemente, eu vou ter um crescimento em direção à contração do músculo. Por isso que eu tenho os acidentes ósseos. Consequentemente, o osso sempre vai reagir a essas forças de tração, beleza? É uma das forças que mais atuam no nosso osso, beleza? E é bem importante a gente entender como o nosso osso reage a estímulos. Por exemplo, se eu tenho estímulos de compressão, o meu osso tende a crescer longitudinalmente. Se eu tenho um estímulo de tração, ele tende a crescer transversalmente, ok? E isso é regido pela anisotropia, beleza? Lembra lá da lesão do Anderson Silva, que ele quebrou lá a tíbia? Cara, ele teve um estímulo oblíquo, ele teve aqui uma descarga de peso oblíqua na tíbia dele. Consequentemente, o osso não tem tanta flexibilidade assim, os ossos longos. Ou seja, ele quebrou, ele fraturou. Por quê? Ele não reagiu à carga da maneira correta, devido ao estímulo. Ou seja, o osso, ele se comporta de acordo com o estímulo que ele recebe, beleza? E para a gente entender mais sobre fratura pós-operatório de joelho, quadril, fêmur, rádio, una, qualquer fratura óssea, a gente tem que entender de quê? Da lei de Wolff. A lei de Wolff, ela fala que quanto maior a descarga de peso exercida em um osso, maior vai ser a mineralização daquele tecido ósseo, ou seja, aquele balanço ósseo, osteoblasto, osteoclasto, osteócito, vai ser maior. Por quê? Quando eu realizo uma descarga de peso num osso, eu vou ter o efeito piezoelétrico, ou seja, a descarga de peso naquele osso vai gerar uma corrente elétrica em determinadas substâncias inorgânicas, como os cristais de hidroxiapatita e o cálcio. Consequentemente, ele vai aumentar a mineralização daquele tecido, ok? Sendo assim, é importante a gente sempre estar recebendo esse estímulo, sempre estar recebendo descarga de peso, sempre através de esporte, práticas esportivas, treinamento de força, ou até mesmo no caminhar, porque a gente sempre está recebendo o quê? Força da gravidade e força de reação do solo, ok? Então, o indivíduo sedentário, ele tem uma menor mineralização óssea, beleza? Isso é importante a gente perceber isso, porque quando a gente compara o indivíduo inativo e o indivíduo ativo, como assim um indivíduo inativo? Um indivíduo que acabou de sair de um pós-operatório, vamos falar que o cara quebrou o fêmur, abriu lá,
colocou uma placa, colocou um parafuso, não sei, esse indivíduo ele vai estar inativo. Ele não vai sair dali e caminhar, ele vai ficar acamado. Ou seja, ele está recebendo descarga de peso acamado? Não. Esse osso vai ter uma mineralização óssea a que a gente quer para recuperar esse paciente rápido? Não. Por quê? Esse paciente está deitado, está acamado, não tem descarga de peso. Enquanto o indivíduo ativo pratica atividade física, não é um indivíduo sedentário, ele está ali, sempre tem descarga de peso e sempre vai ter o quê? Remodelação e modelação, ou seja, vai sempre estar tendo uma formação óssea adequada. Então, quando a gente vê um fisioterapeuta em um leito colocando o paciente em pé, depois de um pós-operatório, de acordo com a descarga de peso, ele não vai colocar um paciente a 100% de descarga de peso. Ele vai colocar progressivamente de acordo com o quadro clínico, os exames de imagem daquela fratura. Ou seja, colocar o paciente em pé, apoio um caudal direito, esquerdo, é de suma importância, porque naturalmente eu vou estar estimulando a formação óssea daquele tecido, beleza? Enquanto a gente olha para o idoso ele tem a perda da mineralização, a perda da mineralização óssea, ou seja, a formação óssea daquele idoso é um pouco mais lenta devido ao processo de senescência. Beleza? Só que os estudos, os artigos mostram que o treinamento de força em pacientes idosos é de suma importância. Por quê? Agora faz sentido. Se eu faço com que aquele idoso sofra mais descarga de peso através do treinamento de força, eu vou aumentar o quê? A mineralização óssea, porque a lei de Wolff diz que quanto maior a descarga de peso exercida em um osso, maior vai ser a mineralização. E o idoso, ele não é tão ativo fisicamente quanto um indivíduo de 20 ou de 10 anos. Ele é menos ativo, ou seja, o treinamento de força é de suma importância. A moral da história é, descarga de peso é importante para a formação óssea. Ok? Pessoal, se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal que tu ajuda o meu trabalho. Então, até